Bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro para a reflexão do Evangelho deste domingo, 28 de janeiro de 2024, o último do primeiro mês. Refletiremos juntos, logo após a vinheta, no Evangelho indicado para este domingo, que é o de São Marcos, no capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28, que assim diz. Leremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com os seus ensinamentos, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Até aqui vai a leitura do Santo Evangelho para a nossa nutrição espiritual e fortalecimento do nosso compromisso com o Reino. Já voltamos após a... Atentos ao texto deste Evangelho que acabamos de ouvir, é bom que percebamos que Jesus, ao enfrentar estes eventos da sinagoga, ele se encontrava em Cafarnaum. E é significativo que se destaque este fato. Porque Jesus, numa perspectiva estratégica do anúncio do reino, transitava, agia e se reunia com as pessoas num povoado de grande importância nesse sentido. Pois Cafarnaum era uma espécie de cidade à beira-mar, à beira-lago, nem bem cidade, mas um povoado denso, de uns 1.000 a 1.500 habitantes. E esses habitantes eram, sobretudo, pescadores do Lago da Galileia.
Portanto, Jesus não só transitou, como nós vimos em reflexões anteriores, pelas margens do lago da Galileia, mas se transferiu por um determinado tempo para morar em Cafarnaum e contatar com lideranças importantes deste mundo do trabalho que é a pescaria. Lá estava Jesus, nesta capital, nesta pequena capital de trabalhadores e suas famílias. Em Cafarnaum, que gozava da importância de uma relação, não digo cosmopolita, com todo mundo, mas com várias regiões do Oriente Médio. Por ali passavam pessoas vindas de vários lugares do mundo, que chegavam em outros lugares, de lá se transportavam, vinham de navio, vinham de camelos, vinham através de vários transportes, passando por Cafarnaum, fazendo deste vilarejo um encontro de povos. Ali habitavam judeus, mas também pessoas que vinham de outras regiões, inclusive de Roma. Em Cafarnaum se encontrava um quartel, uma fortificação significativa da legião romana. E Jesus atingiu, como nós veremos provavelmente em outras reflexões mais adiante, o alto escalão das legiões romanas. E aqui ele se confrontou inclusive com o chefe da sinagoga, quando este teve uma filha à beira da morte, precisando do cuidado que Jesus dispensava carinhosamente aos doentes. Cafarnaum, portanto, era um lugar de encontros com os trabalhadores. Então, a Cafarnaum foi muito mais do que um passeio pela praia, pela margem do lago da Galileia. Foi um lugar de muitos encontros de Jesus com o povo trabalhador. Isto tem que ser destacado. E nesta cidade, neste povoado importante, além de um escritório alfandegário, da onde também saiu Mateus, para fazer as transações comerciais, os câmbios com as moedas romanas, aqui havia uma sinagoga importante. Se havia sinagoga é porque haviam judeus, famílias judias. E se haviam famílias judias, havia o ensino da Torá, havia o ensino das Sagradas Escrituras, havia a educação que mobilizava a fé desse segmento do povo palestino que eram os judeus e as judias. Pois outro destaque introdutório que vale a pena a gente aventar é a questão da sinagoga. A sinagoga era um centro não só educativo, não só catequético, não só formativo, mas era um lugar de encontro comunitário desta parte do povo judeu. E muitos pagãos, digamos assim, muitos que não eram judeus, também frequentavam a sinagoga. Mas além disso, este órgão comunitário era uma agência de controle social, político e ideológico desta região. A sinagoga era parte da articulação que Israel, que a chefia israelita, a partir do templo em Jerusalém, que não ficava tão longe de Cafarnaum,
controlava quem entrava, quem saía da cidade, inclusive a transação com impostos, alfandegárias e etc. e tal. A sinagoga era quase também uma espécie de cartório e uma delegacia de polícia. Muitos, a partir da sinagoga, deduravam as movimentações em Cafarnaum e em toda a Galileia. E é interessante que Jesus vai à sinagoga. Jesus tem conhecimento de todas as situações e vai à sinagoga. Vai num dia, não num dia qualquer, vai num dia sagrado para os judeus. Vai num sábado para ensinar. Notemos que Jesus não era rabino, Jesus era leigo. Jesus não era de um segmento destacado do farisaísmo. Jesus era leigo, mas profundamente entendido das Sagradas Escrituras. Ele mencionava os Salmos, ele mencionava a Torá, ele mencionava o Pentateuco, ele mencionava os profetas com toda a facilidade, porque desde a infância, sob o cuidado de sua família, ele estudava o Antigo Testamento. Até que, agora neste sábado aqui, mencionado por São Marcos, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Mas o ensino que Jesus realizava não era de qualquer maneira. Não era como os fariseus faziam, os saduceus, os escribas, os rabinos. Ele ensinava, como sublinha Marcos, com autoridade. Marcos não diz o que Jesus ensinou no sábado em que entrou na sinagoga, mas menciona que ele ensinou com autoridade. Marcos não menciona as palavras do conteúdo ensinado por Jesus, mas mostrou a impressão de todos com os dois momentos em que Jesus se mostrou com autoridade. A comparação é desvantajosa para a religião viciada, a religião institucionalizada, a religião articulada com os interesses do Império Romano e da legião que aí ocupava também esta região. Não tem autoridade quem se mancuna com o império. Não tem autoridade quem se mancuna e se aliancia com o inimigo. Não tem autoridade quem dá as mãos, as riquezas, os impostos, permite a invasão, os estupros, as violências, a guerra, com os promotores de todo mal, que são os romanos, os enviados de César, os controlados por Herodes. Certamente o povo percebia esta diferença entre Jesus e estes que tinham toda esta carga histórica de compromisso com os opressores, os invasores e os violentos. Jesus tem autoridade. Marcos não descreve o que Jesus ensinou. Talvez porque não quisesse se repetir. Mas Jesus já havia ensinado antes, pelo menos 2 pontos fundamentais que nós destacamos em reflexões anteriores. Um ponto que se vê agora forte aqui em Jesus é de que o reino de Deus está próximo, o tempo já se completou, o reino está próximo. Isto é, está junto, está misturado com as realidades
pecaminosas, contraditórias, desumanas e cruéis. Aí está o reino de Deus, não para promover estas maldades, mas para libertar, para salvar, para curar, para cuidar as pessoas. E agora o reino de Deus se encontra dentro de uma sinagoga que se presta ao serviço ao inimigo. Através de Jesus, do ensino de Jesus, da fala de Jesus, da pregação de Jesus, ali está o reino de Deus próximo e é escutado. Isto é muito importante e por isso provavelmente Marcos não quis se repetir, porque é evidente já desde o anúncio da abertura desse capítulo 1 que Jesus ia por toda parte pregando que o tempo se completou e o reino está próximo. E ele mostrava com sinais realizados, como já veremos aqui, o quanto o reino está próximo e é completamente diferente de tudo que este povo viu, experimentou e tocou. Ali está o reino de Deus. Por isso tem autoridade. Não é autoritário, não é impositivo, não é violento, não é truculento, não é abusivo, mas tem autoridade. Até porque Jesus era conhecido, sua família era conhecida. Cafarnaum é perto de Nazaré, onde Jesus morou antes de se mudar para cá. Portanto, era alguém do próprio meio do povo, era alguém que era trabalhador do meio, que surgiu, se levantou dentre os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso Jesus tinha autoridade, porque ele falava do reino como quem sabia, vivenciava os problemas e dramas deste povo invadido. E a outra marca do ensino de Jesus é que a sua mensagem sempre tinha como direcionamento a marca do discipulado. Vem e segue-me. É o que ele dissera lá na margem do lago. Para André, para Simão, para Tiago, para João. Vem e segue-me. E mais tarde ele disse para Mateus: vem e segue-me. Porque a mensagem do reino que Jesus compartilha, ela suscita discipulado. Ela estimula e conclama o segmento. Ela introduz no mais profundo subjetivo do ser humano a força do compromisso com o reino transformador, que é diferente de tudo isso que esse povo conhece. Por isso, ele falava com autoridade e era respeitado pelo povo. E era isso o que ele ensinava na sinagoga. Mas por que ele entrou numa sinagoga se ele não se propunha a seguir os ditames, a se moldar, a se acomodar na estrutura da religião judaica? Será que Jesus se comportava como alguém que afrontava a experiência religiosa dos outros? Não. É que Jesus seguia a orientação que se estabelece desde o início deste evangelho, de que o reino é para todos e para todas. O reino deve penetrar em todas as realidades e fazer novas todas as coisas. Como diria mais tarde o Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas, um novo céu e uma nova terra. E dentro deste trecho, desse mundo envelhecido, carcomido, infiel, desleal, representado pela sinagoga, as pessoas também precisavam deste reino revolucionário, porque transformador.
Ele pregou antes. Crede no Evangelho, convertei-vos, suscitando a fé que ultrapassa qualquer coisa comparável com o vício de ir à sinagoga, de ir ao templo, de ir à igreja. É muito mais ensinava. Tudo era isso. Mas aconteceu algo dentro da sinagoga, esse pequeno templo, dessa capela judaica. Havia ali um homem perturbado, que nessa tradução é chamado de tomado por um espírito mau. Não é uma boa tradução. A melhor tradução é aquela que se refere que ele era possuído por um pensamento impuro. E a palavra espírito, na língua em que São Marcos escreveu, é a palavra pneuma. E essa palavra espírito também pode ser um pensamento impuro que dominava o homem. E pensamentos impuros surgem de acordo com o ensino judaico, quando uma pessoa toca em cadáveres, por exemplo. Quando uma pessoa se abraça e cumprimenta pagãos, por exemplo. Quando uma pessoa alimenta um mal dentro de si, querendo matar os outros, por exemplo. Um espírito mau, pensamento impuro, uma força impura. E é interessante porque o homem estava dentro da sinagoga, lugar sagrado, lugar de adoração, lugar de ensino da fé. Mas como esse homem estava ali? Com pensamento impuro, com maldade, pensando em fazer o quê? Pela manifestação dele, ele não estava ali para aprender. Ele se incomodou. Isso me faz lembrar a parábola do joio e do trigo. Parecia ali um joio no meio do trigal com o qual Jesus se misturava. Será que este homem veio com a multidão que entrou com Jesus na sinagoga? Ou ele era um dos membros destacados da própria sinagoga? Ou será que esse homem foi enviado pela legião romana para espionar Jesus? Pode ser qualquer razão, esse pensamento impuro deste homem que entrou para perturbar Jesus e as pessoas que ali estavam. Isso me faz lembrar na minha longa história pastoral. Em quantas comunidades me deparei com gente antiga, e muitas vezes as pessoas antigas em igrejas são as mais viciadas, as mais fechadas, as mais conservadoras, as mais intolerantes, que não permitem abraçar, acolher o diferente, o bêbado, o drogado, o jovem, o fumante, o pobre. Não permite que se mexa nas prateleiras da cozinha, que é a propriedade dessas pessoas, segundo o pensamento impuro delas. Me lembro de pessoas que durante a ditadura gravavam os meus sermões para levar para o QG, o quartel-general, para eu ser espionado e preso. Pensamento impuro. Me lembro de pessoas que batiam a porta da casa pastoral para ofender-me. Como eu iniciei meu ministério muito jovem, me ofenderam chamar de guri, muito jovem que não tem maturidade. Em vez de me estimular, de me apoiar, em um lar para me desmanchar. Quantas dessas pessoas que tinham duplas, triplas, quatro
quádrupla faces, era ao mesmo tempo da direção da comunidade, mas também eram maçônicas, também eram do DOPS, também exerciam funções de espionagem. Lembro-me que comecei a desconfiar de pessoas que vinham de longe da capital, frequentemente na igreja, sob pretexto de vender Bíblias. E eu recebi a contra-informação de que eram da CIA, serviam os interesses dos Estados Unidos, pensamentos impuros, para prejudicar a vida e o ministério de um jovem entusiasmado e apaixonado por Jesus. Muitas vezes nas instituições religiosas nos encontramos com esses pensadores impuros, que se baseiam em tudo menos no Evangelho. Amigos dos opressores, que fazem negócios às escuras com os opressores, que agem pelas costas. Pois ali na sinagoga estava um. Estava um incomodado com Jesus, com o jovem carpinteiro, o jovem Messias, e perguntou em público para Jesus. Aliás, ele não perguntou de forma decente, de forma a tirar dúvidas, de forma com sede didática de saber. Não, ele gritou. Marcos não deixou de anotar esta forma com que ele se dirigiu a Jesus. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno?" Agora ele não era sozinho, ele fazia parte de um grupo, de um coletivo, de um partido. Ali, na sinagoga, para perturbar Jesus. E continua ele: "Viesse para nos destruir." E depois afirmou exatamente o objetivo de Marcos. "Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Diante do Santo de Deus, ele agia e gritava com pensamentos impuros. Pensamentos impuros. Uma agitação barata, desagregadora, para confrontar a autoridade de Jesus. Marcos persegue, ao longo do seu texto, do primeiro ao último versículo, a seguinte pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Uma pergunta elaborada pela comunidade dele, que não se tem bem certeza se era a de Antioquia ou a de Roma, de onde escreveu Marcos. Provavelmente de Roma. Comunidade pequena e perseguida. Quem é Jesus? Pois Marcos registra aqui a resposta que o mal intencionado, o pensamento impuro, o espírito impuro desse homem dá. Tu és o Santo de Deus. Era o que Jesus era. O Santo de Deus. O reino de Deus. Vivo, presente e amoroso. E Jesus disse a ele: cala-te e sai dele. Jesus não escorraçou o homem, apesar da intensidade da maldade com que ele gritou e agitou. Mas disse e intimou o pensamento impuro dele: cala-te e sai dele. Aqui Jesus apontou para um dos objetivos do reino, que é libertar as pessoas, é curar as pessoas, seja de que mal for, inclusive desse pensamento impuro, desta força, desta energia impura que aí estava para desagregar. Este é um dos objetivos
do reino que Jesus veio trazer: curar. Curar tudo no ser humano, inclusive aquilo que o habita mais profundamente e a força que mobiliza o mal que as pessoas se propõem realizar. Cala-te e sai dele. O reino que Jesus mobiliza, movimenta, introduz na sinagoga e no mundo, intima aqui pensamento mau, pensamento destrutivo, pensamento desagregador, o pensamento desumano, o pensamento que sacode as pessoas e as joga no chão e as rebaixa. Intima, cala-te e sai dele. Este é o reino de Jesus e, mais uma vez, os presentes, as pessoas presentes, segundo o registro cuidadoso de Marcos diz, assim: e todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, se estabeleceu um burburinho ali. Esse homem provocou isto, a pergunta: mas o que é isto? Um ensinamento dado com autoridade, responderam as próprias pessoas. E Marcos registra e acolhe a resposta. Ele manda até nos espíritos maus, conforme essa tradução aqui, que lá no grego de Marcos é espírito imundo, pensamento imundo, sujo. E eles obedecem. Jesus veio para realizar o reino e o fez com autoridade, através de duas forças do seu ministério. Uma, a do ensino, que era também pregação, que era também anúncio, que era também o dizer de que se tratava, mas também era a prática. E Jesus agora na sinagoga exerce os dois e pratica a ação de ensinar e pratica a ação de curar o homem, libertar o homem sem agressões. Alguém cujo pensamento era muito violento, tanto que jogou o homem no chão. Marcos não diz mais nada, se ele se machucou, se ele foi socorrido, mas descreveu o que ocorreu com esse pensamento que dominava o homem. É este o Jesus que nós precisamos seguir, meu irmão, minha irmã. Jesus que trouxe um projeto revolucionário, ele trouxe o reino de Deus e realizou este reino. Mesmo estruturas arcaicas e caducas como era o caso das sinagogas. Mas no meio do povo, no encontro com o povo, sobretudo carinhosamente com a classe trabalhadora. Nós veremos mais em outras reflexões do Evangelho em domingos futuros. Mas hoje o que importa é que este Jesus vai ao encontro de estruturas envelhecidas e, por que não dizer, apodrecidas. Se depara com os maiores percalços como causa deste homem de pensamento impuro, de espírito impuro, de uma energia destrutiva e impura, e liberta, cura, soergue, levanta, porque o reino de Deus veio para isso. Que seja assim contigo, meu irmão, minha irmã. Seja assim comigo. Seja assim conosco. Que Jesus se reatualize neste Evangelho. Que Jesus se faça ativo através deste Evangelho.
Que Jesus se encontre contigo e comigo sempre através deste Evangelho, para nos dizer: olha, em mim, nas minhas palavras, no meu ensino, o reino está próximo, está aqui, está junto, o tempo está completo. É hora, e nesse momento. E nos formemos como comunidade de discípulos e discípulas deste Jesus, que traz o reino para contar conosco na sua construção e realização plena e eterna em nossas vidas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, este aqui, o amor de Deus Pai e Mãe, que Jesus vivenciou, e que o Espírito Santo, a Santa Ruá, que substitui os pensamentos maus, sejam conosco, meu irmão e minha irmã, nos abençoando de verdade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.